Começa agora mais uma entrevista do Papo Periódico. A Mostra do Cinema CineSesc desse mês será uma homenagem à obra do cineasta sueco Ingmar Bergman, que completaria seus 100 anos de idade em 2018. Os filmes do diretor, como O Sétimo Selo e Morangos Silvestres, ficaram marcados em sua carreira. A característica mais forte em toda sua obra também é a figura da mulher, ela sempre sendo a grande estrela das obras. Hoje, recebemos aqui no nosso estúdio a técnica cultural do Sesc de Ponta Grossa, Rafaela Remeica, para nos contar como será a Mostra de Cinema, organizada pelo Sesc, do dia 10 ao dia 18 de agosto. Olá, Rafaela. Olá, bom dia, obrigada. Bom dia. Seja bem-vinda em nosso estúdio. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Rafaela, conta pra gente como que vai ser essa Mostra Sesc de Cinema. Então, a Mostra Sesc de Cinema do Ingmar Bergman específico, ele vai acontecer agora em agosto. Algumas unidades do Sesc em nível nacional fizeram em julho, que é o mês do centenário, mas a gente optou por fazer em agosto, até para reserva de espaço que a gente tem, que a gente faz parceria com o Cine Teatro Ópera aqui da cidade, e nós entramos com parceria este ano com o projeto Fissura, que é da Faculdade de Santana, do curso de Filosofia, que eles já desenvolvem um trabalho que é parecido em questão de exibição de filme e tem uma mediação posterior. E a gente vai fazer essa mostra com bate-papos ao fim de cada exibição. Elas vão ter certificação de horas. Quem assistir pelo menos 60% de todos os filmes, são 8 filmes ao total. E a mostra está bem bonita. Ela tem uma classificação um pouco mais adulta, por ser filmes mais densos. Eles têm algumas cenas um pouco mais fortes, mas é para a comunidade em geral que se interessar. Todas as sessões gratuitas. E como que foi feita a seleção dos filmes? Então, antes tem que começar a entender mais ou menos como que funciona o projeto do cinema no Sesc em nível nacional. Nós temos alguns projetos, e um dos projetos do DN, que é o Departamento Nacional do Sesc, em nível de Brasil, ele desenvolve o CineSesc, onde a gente tem filmes licenciados para exibir durante um determinado tempo, tanto filmes nacionais quanto estrangeiros, infantis, documentários, ficção. Então nós temos uma variedade bem grande. E algumas mostras são desenvolvidas locais. Então, por exemplo, Ponta Grossa pode escolher fazer uma mostra com os filmes que a gente tem. Mas algumas vêm do Departamento Nacional, como a do Bergman. Foi selecionado porque a gente escolhe diretores, escolhe trabalhos relevantes para arte e cultura em nível histórico. E como era o centenário, foi selecionado as obras do Bergman. Quem seleciona os filmes é o pessoal diretamente do Departamento Nacional em conjunto com os regionais, no nosso caso aqui em Curitiba. Então a gente recebe já os filmes, assim como o catálogo, pronto. E como que funciona, você poderia explicar a mostra estadual e a nacional? Como que funciona esse processo? O Departamento Nacional, ele manda as cópias dos filmes, as licenças válidas para todas as regionais, que seriam... Regional entende-se como estado. Então, o estado do Paraná recebe um acervo X e cada unidade do Sesc, por exemplo, a unidade de Ponta Grossa, a unidade de Curitiba, cada cidade que tem o Sesc possui uma unidade, é considerado uma unidade. E os técnicos, coordenadores de cultura têm essa responsabilidade e essa abertura para poder fazer as mostras. Então, acaba que, às vezes, algumas mostras são feitas a mais por unidade, por entender que aquele trabalho é relevante para aquela região. Então, algum trabalho, por exemplo, a gente pode fazer aqui em Ponta Grossa e na Bahia não ocorrer, porque depende da cultura e do entendimento da necessidade daquele trabalho. E assim, para você, qual que é a importância de ter essa mostra aqui em Ponta Grossa, para a população de Ponta Grossa? Totalmente, assim, eu sou pontagrossense, mas eu fiquei um tempo fora e voltei esse ano. E eu vejo muito feliz que a gente está com um cenário bonito em relação ao cinema. Porque o cinema é uma obra completa, ao meu ver. A gente trabalha as artes visuais, a música, a gente trabalha a própria linguagem do teatro, por que não, dentro do cinema. Então, é uma das áreas mais bonitas e bem feitas em relação ao completo da arte. E a gente tem vários projetos aqui em Ponta Grossa sendo desenvolvidos por diversas instituições ou até autônomos sobre isso. E quando a gente traz uma amostra do Bergman, que é um artista um pouco complexo e que foge de alguns diretores e filmes que a gente passa
no cinema do shopping ou no cinema mais de entretenimento, é importante para as pessoas conhecerem realmente como que a gente pode trabalhar o cinema com reflexão, com crítica e entendendo o lado estético da fruição da arte, não somente vou assistir, é legal, mas como minha pipoca e saio do cinema. A ideia é que a gente sempre tenha esse bate-papo no final para compreender o filme dentro do contexto. Então, eu acho importante. É verdade. E em questão desses projetos que você falou que tem aqui em Ponta Grossa, você pode me citar algum? Nós temos projetos, o do Cine Sesc, ele tem algumas abrangências, algumas vertentes, que seriam mostras e seleção de filmes avulsos, né? Então a gente passa um determinado filme X, ou com parceria com o Teatro Ópera, ou até no Sesc mesmo, e a gente tem o Cine Sesc Escolas, que é uma abertura que a gente vai até a escola, passa um filme, geralmente são escolas de ensino fundamental, então a gente faz uma oficina depois de formação, e é contínuo, a gente geralmente pega todas as turmas. Esses são os projetos do cinema. Nós temos projetos de literatura, que mês que vem a gente tem a Semana Literária, nós temos Sesc Dramaturgia, o Palco Giratório vai voltar, se Deus quiser, o ano que vem, que esse ano não teve, mas é um projeto que Ponta Grossa já desenvolve, que é nas artes cênicas, no teatro, na dança e no circo. E nós estamos agora reinaugurando a nossa lona de circo, onde provavelmente a partir do ano que vem a gente já tem algumas oficinas voltadas para esse público de artes cênicas. Então a gente tem várias linguagens sendo trabalhadas no Sesc. Eu queria falar do filme do Sétimo Selo ali, tipo, nesse filme ele mostra muito a questão da morte, da religião. Você acha que através desse filme ele espelhou muito as dúvidas dele em relação à religião ou, né, Deus, a morte? Totalmente. Até para entender um pouco desse filme e dos outros, a gente pega um pouco do que ele passou. Ele vive numa Suécia que é totalmente religiosa, ele tem uma criação totalmente religiosa e vivendo assim, fez algo de errado, tem uma punição. Então, a infância dele não foi fácil, foi bem tumultuada. Até tem uma passagem aqui, não sei se eu posso ler, que fala sobre isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cinema, no final do livro, ele tem algumas inserções e citações que o próprio Bergman fala. Uma delas é assim: fazer filmes é também mergulhar até as mais profundas raízes, até o mundo da infância. Tomo consciência disso quando entro no local de filmagens ou quando estou com uma câmera entre as mãos e os técnicos em torno de mim. Então digo para mim mesmo: venham, nós vamos começar uma brincadeira. Lembro exatamente quando eu era pequeno, tirava um por um meus brinquedos do armário antes de brincar. Tenho a mesma impressão no local de filmagens. Há uma certa analogia. Ele teve uma infância difícil e, como eu comentei há pouco, ele não tinha liberdade de muitas coisas, mas isso no contexto que ele vivia da Suécia. Então, quando ele cresce, aliás, já na infância e adolescência, ele já vai tomando algumas atitudes para tentar mudar isso nele e ao entorno. Então, ele leva muito isso da angústia. Todos os filmes dele trabalham muito a questão do psicológico e das angústias, das dicotomias, né? Vida e morte, que é o que trabalha no Sétimo Selo. Então, é uma linearidade do Bergman em todos os filmes, que é trabalhar com essas angústias mais difíceis da gente, em questão psicológica, que são essas vida, amor, morte, tragédia, como que a gente faz para comportar isso e como que a arte ajuda ou não. Nessa questão. A gente sabe, como você mencionou também, que ele teve uma infância sofrida, né? Ele é filho de um pastor luterano. E você acha que, de alguma maneira, o que a violência que ele sofreu do pai, né, a física e psicológica, influenciou nas temáticas dos filmes, de alguma maneira? Eu acredito que sim, eu acredito que a gente já tem a nossa formação. Isso é um acreditar agora, né? É uma opinião. Mas nós temos muito do que a gente produz hoje reflexo do que foi na nossa infância. Então, se ele tivesse tido uma infância, porque até tem uma passagem no próprio livro e que é comentada que ele recebe um brinquedo no Natal e ele não gosta porque o irmão dele recebe algo relacionado ao cinema, filmagem, e ele faz uma barganha para trocar esse brinquedo e a partir dali ele consegue perceber já que ele vai tomar esse rumo um pouco mais artístico e
soldadinho, aí ele teria tido um desenvolvimento diferente. Então, muito da repressão do pai e da família e da escola, da educação dele, formou esse caráter e atitude que ele teve de correr atrás da mudança. E assim, dentre os 5 filmes que são mais relevantes, como eu mencionei, Morango Silvestre, O Sétimo Selo, Persona, entre os demais, o qual assim que você acha que tem uma linguagem mais compreensiva, assim? Morango Silvestre eu acredito que é bem tranquilo, dos filmes da mostra, né, em específico, que nós temos 8. Ele apresenta elementos mais surreais, só que ele trabalha o imaginário real. Eu tentar pensar no jeito de não contar a história, porque eu não gosto de contar o final das histórias dos filmes. Mas ele trabalha a história de um senhor que vai lembrando da infância, de coisas que aconteceram, para realmente entender se a vida dele valeu a pena ou não, e o quanto, por mais que ele seja um senhor, um idoso, ele consegue ainda ter novas experiências. E ela é fácil de compreensão, mesmo tendo os feedbacks que ele volta a repensar a vida dele, e os flashbacks também que passam pelo caminho que ele está fazendo, que é um road film. Ele vai lembrando, mas a configuração da montagem é de fácil entendimento. Então, e assim, o Bergman mesmo fala que às vezes a ideia dele não é fazer um filme para compreender, mas para você aproveitar e curtir, assim, gostar ou não, mas que você sinta e não necessariamente você compreenda. Então, acredito que todos os filmes são bem abertos quanto a isso. Mas eu acho que o Morango seria um que eu recomendaria, até por isso a gente começou com ele, para uma linguagem um pouco mais fácil. A gente sabe que ele teve um período no cinema, né, um vasto período no cinema, e após isso passou para a televisão, né? Como que você analisa esse período da TV, do cinema? Ele passou primeiro pelo teatro e depois ele foi fazer algumas linguagens um pouco mais da mídia em relação à TV. Eu acredito que é um caminho importante e natural, porque acontece hoje, atualmente, muito mais forte, mas no momento era relevante que ele saísse um pouco do espaço, e como ele é um artista muito completo nesse sentido, passar por todas essas áreas da linguagem, do audiovisual, para ele foi muito enriquecedor. Eu não tenho muitas informações a respeito da vida dele na questão da TV, mas eu sei que ele fez muitos filmes e muitas produções também para esse momento. E me conta dos filmes dele aí, qual que é o teu preferido? Então, eu tenho um carinho especial pelo Sétimo Selo, Persona. Persona é assim, como nós teremos mediações em todas as sessões, algumas mediações são feitas pelo pessoal do Fissura, algumas pelo pessoal do Sesc e alguns convidados que a gente tem. E o Persona, para você ter uma ideia, foi o filme que mais o pessoal quer fazer a mediação, por ser um dos filmes mais bem aceitos pela crítica. Ele trabalha ele tem a questão feminina, né? Os personagens são femininas, e ele trabalha muito essa questão psicológica demais, assim, desse lado antagônico. É um filme muito complexo, que trabalha muitos enquadramentos diferentes, e cada enquadramento tem um sentido, trabalha muito close, pensando na parte técnica, né, do porquê que ele é um filme interessante também. Ele não faz um close simplesmente para mostrar um rosto e uma expressão, mas para tentar, através do olhar, através de algum gesto facial, pegar na alma o que está passando o personagem mesmo. Então é um filme bem denso e bem bonito. Acho que seriam esses 3 mesmo. Então, Rafaela, a gente agradece a sua presença aqui no estúdio. Agora, fique à vontade se você quiser deixar alguma consideração final em relação aos filmes ou DVD que você trouxe. Então, eu só queria mostrar porque, assim, essa mostra, por ela ser uma mostra nacional, nós recebemos um catálogo. Então, quando tem essas mostras, a gente tem histórias sobre o diretor, sobre o cineasta, e contam as histórias, pequenas referências sobre os filmes que a gente vai trazer. Então, nós temos o Lobo à Espreita, que é o nome da mostra, que nós vamos distribuir gratuitamente com vagas limitadas. A gente tem um número X de exemplares para distribuir, então todo mundo que for assistir a mostra vai receber, exceto assim, se aparecer
mais do que a gente está esperando, que seria legal também. Mas a gente não teria para atender uma demanda tão grande. Mas eu acredito que todos que assistirem vão receber o exemplar. E é legal porque, assim, amanhã a gente começa com morangos silvestres. Então, se você vai amanhã, você já consegue ter o livro. E para a próxima sessão, já consegue pegar lá o livro, dar uma lida, talvez entender um pouco mais para poder participar do debate no sábado e assim por sequência. Essa foi mais uma entrevista do Papo Periódico. Voltaremos na próxima semana com mais um convidado especial. Até a próxima!